Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que combater, além das medidas que falava José Vicente, é o vírus da paranoia, certo? Eu hoje recebi do hospital da França, o Salpêtrière, que é um hospital muito famoso, porque o Freud estudou lá, o Charcot lançou as bases do estudo da histeria, um texto de um dos médicos em que ele pedia à população francesa para não gastar toda o contingente de máscaras, porque quem precisa de máscara não é quem está num café, tomando café, ou num restaurante. Quem precisa de máscara é quem trabalha com o paciente contaminado. Por que eu estou começando a te responder assim? Eu acho que o primeiro passo é combater a paranoia. E eu acredito, seguindo da linha que falava o Zé Vicente, que a mídia pode ajudar muito. Por exemplo, a gente acabou de assistir uma entrevista de uma brasileira que teria contraído o coronavírus no Irã. Ela parecia muito bem na entrevista. Eu acho que a mídia devia começar a cobrir, aqui no Brasil, os inúmeros casos até então de pessoas que têm coronavírus, sobrevivem, estão cuidando dele em casa e voltarão à vida normal em breve. Eu acho que, na verdade, isso devia ser o primeiro foco da imprensa e da mídia no Brasil agora. Porque só falar que tantos estão contaminados, morreram tantos não sei aonde, no Brasil ainda não, mas é possível que venha a acontecer. Só falar que é pandemia, só falar que tem gente morrendo de medo e esvaziando supermercados, isso é a favor do vírus da paranoia. É a favor, não é contra. Porque a gente já tem um problema que é o seguinte, as redes sociais. Essa tal dessa epidemia pandemia, primeiro, ela criou um caos econômico radical, porque agora o mundo já sabe de uma coisa. Se a China parar, o mundo acaba. Até ontem se achava, até novembro de 19, isso era uma ideia que se tinha. A partir de dezembro de 19, a gente sabe de uma coisa. Se a China parar, o mundo acaba. Acaba o capitalismo, né? Exagerando um pouco, mas no sentido de que essa loucura toda na economia é porque isso pegou a China, e a China é, ao lado dos Estados Unidos, o centro nervoso do capitalismo globalizado. E aí, assim, quando começa essa coisa de se ver milão, vazio, eu estou falando do ponto de vista do conteúdo, na linha do que o Zé Vicente falou, para evitar a paranoia. Porque a paranoia vai levar as pessoas a gastar máscara demais, a encher o hospital. E o que acontece? Você não pode atender os idosos que correm mais risco de vida, você não pode atender pacientes com quadros cardiopatas que correm risco de vida, você não pode atender gente que está morrendo de dengue, você não pode atender gente que está morrendo do coração, que é o que mais se mata. Então, a gente está vivendo uma situação hoje que, é claro que você tem que evitar o contágio, mas eu acho que quando você está trabalhando com conteúdo de formação, nesse momento, para você passar para as pessoas a sensação, olha, o mundo não está acabando. A aula pode suspender 5 dias, mas volta depois. Senão, daqui a pouco as pessoas começam a cancelar tudo. Eu não estou falando nem do dano econômico. Cancela tudo, fica todo mundo em pânico dentro de casa, sem ter o que fazer, os casais começam a brigar, e aí dá tudo errado. Então, assim, tem gente no Brasil que está com coronavírus e teve, e sobreviveu, e está vivendo. Então, a gente tem que mostrar que o coronavírus não é a peste negra.